Olá pessoal, seja bem-vindo. Mais um vídeo aqui no canal do Professor Tarcísio. Tá? Eu espero que vocês estejam todos muito bem, com muita saúde. Estamos aqui, né, iniciando o nosso mês de junho, comecinho de junho de 2022. Todo mundo falando muito aí de eleições. Realmente o Brasil está um país mais polarizado, porém mais politizado também, né? Tá todo mundo falando nisso. E nós estamos aqui pensando, né, no nosso agronegócio. O meu canal aqui é destinado a isso, né? A conversar sobre os temas econômicos do agronegócio, o direito agrário, o direito ambiental. E hoje nós vamos falar de um tema bastante importante, tá bom? Mas antes eu peço para você, deixa o like, faça comentários e se você pensa em alguém que seria interessante ouvir esse vídeo e que pode contribuir com a vida dele, compartilhe, tá bom? E qual que é o tema de hoje? Logística. Lembrando, o agronegócio é uma grande cadeia. E aliás, o tema, né, agribusiness e agronegócio, ele vem justamente desse estudo, que é o estudo de analisar a atividade econômica em cadeia, como os elos estão ligados. Isso lá na década de 60 nos Estados Unidos, feito na Universidade de Harvard. Então, o agronegócio não é sinônimo de agricultura. A agricultura é o que a gente chama dentro da porteira. Mas existe todo um universo que, aliás, é onde acaba gerando mais dinheiro, que é o antes da porteira e o depois da porteira. E a logística faz parte disso, né? Nós temos logística para chegar na propriedade, insumos, por exemplo, combustíveis. Nós temos logística dentro da própria, né, estrutura produtiva. E depois nós temos a logística de levar esses produtos para o beneficiamento, para a exportação. E depois ele é processado, o que é processado tem que ser transportado também. E a logística é um tema muito importante no agronegócio, por quê? Apesar da gente falar, né, de muitos milhões, bilhões e até cifra de trilhões sobre o agronegócio, às vezes as pessoas esquecem, né, quem não está ligado na questão do agronegócio, esquece de uma coisa muito importante. Que é o quê? É o pensamento do custo unitário. Poxa, Tarcísio, o que é isso? É que é o seguinte, a gente fala de um volume muito grande, aí, de milhões, de bilhões e de trilhões, porque nós transportamos muitas e muitas toneladas no agronegócio. Mas quando você pega, tá, o custo por unidade, né, o que representa o custo do frete, em cima da margem que nós vamos ter ali por unidade, então nós temos uma margem muito pequena sobre as unidades. Uma coisa que eu gosto muito de citar, e os alunos, né, envolvidos aí na agronomia, na zootecnia, na veterinária e na gestão do agronegócio escutam muito, é assim, quando fala do frango, né, que a pessoa que está lá na propriedade reclama, né, que são centavos por cabeça, né, a rentabilidade dele. E é isso mesmo. E é assim também com soja, é assim com o transporte de fertilizantes, com o trigo, com o milho. Então, como essa margem, tá, por quilo, por saca, por tonelada, não há lá aquelas coisas, realmente a logística é uma coisa muito importante. A gente não pode ficar errando em logística. E como a logística no Brasil é horrível, porque a nossa estrutura de transporte não é boa, é uma das coisas que impactam na renda final aqui no Brasil. Porque como são commodities, esse preço ele é definido no mercado internacional. Então, consequentemente, a gente não consegue jogar essa queda de braço e decidir, não, nós vamos vender o nosso gado por tanto, nós vamos jogar o preço aqui do frango, do soja no Brasil por tanto, porque é o que a gente quer vender. Não é assim. Então, o produtor, a empresa que compra, que transporta, é que tem que se adequar a esse preço. E o nosso transporte, como ele não é bom, a nossa logística não é boa, nós temos todo um problema de infraestrutura no país,
E aí entra o setor de transporte, entra o Estado como assim, responsáveis por isso. Porque nós poderíamos fazer coisas melhores aí, né? Não é um vídeo para isso hoje, mas um dia eu vou gravar um vídeo sobre isso, né? Sobre essa questão da infraestrutura e como nós temos responsáveis, sim, em parte o próprio produtor, as próprias transportadoras e o Estado, né? Quando entra naquele jogo de interesses políticos e interesses momentâneos e como nós atrapalhamos todo o desenvolvimento, né? A evolução dessa estrutura. Mas enfim, essa estrutura não é boa. Consequentemente, o nosso custo logístico também não é bom. Tá? E eu vou comentar com vocês aqui 2 reportagens a respeito disso. Tá? A primeira delas é bem recente. É uma reportagem que está publicado aí no importantíssimo Portal do Agronegócio, que eu recomendo para vocês. É um portal muito bom, com análises muito interessantes, tá? Com dados importantes. E é óbvio que cabe aí também a nossa opinião. Eles estão apresentando dados, eu vou dar minha opinião aqui sobre isso, tá bom? A segunda reportagem eu já falo de onde que ela veio. Quando que foi publicado isso? 3 de junho de 2022. Bem recente. Então, o que fala essa reportagem? Fala sobre essa questão de volumes de transporte. Então, o que eles avaliam aqui? Que o mercado de fretes do agronegócio no Brasil sobe 27,4% até maio com grãos e fertilizantes. O agronegócio movimentou 10,7 bilhões de reais até maio. Avanço de 27,4%, como eu já disse. Quem traz esse dado, tá, gente, é uma empresa chamada Fretebras. Ora, o que é a Fretebras? É justamente um dos modelos de desenvolvimento que eu defendo, né? A Fretebras ela é bem antiga, tá? O pessoal talvez não saiba do histórico aí, mas se você procurar na página, você vai descobrir que eles já tiveram essa ideia antes do ano 2000. É isso aí. Que era criar uma plataforma online onde transportadores e os fornecedores poderiam acessar essa plataforma, colocar ali os seus dados, o que ele está transportando, quanto, de onde para onde. E essa empresa procuraria, tá, os caminhões que estão mais próximos, as empresas, os transportadores autônomos, o caminhão mais adequado, e junto ia, né, desenvolver ali a equação de menor custo para esse transporte. Ela teve problemas, ela não deu certo, aí eles voltam de novo, e aí com a evolução dos smartphones, foi que nós chegamos aonde nós estamos agora, né? Com essa empresa funcionando. E como nós temos um grande uso, tá, de transportadores autônomos, de empresas pequenas, médias, grandes, e dos fornecedores que precisam transportar as suas mercadorias, essa empresa hoje ela tem um raio-x do que ocorre no transporte brasileiro. Então esses dados são obtidos através dessa empresa Fretebras, que é aí uma coisa que a gente tem que investir mais, né? Principalmente nas nossas startups, que infelizmente estão abandonando o Brasil, estão diminuindo o volume, né, de abertura de startups. Esse é um outro assunto que nós vamos comentar no futuro. Então, quando a gente olha isso, nós pensamos, que maravilha, né? Cresceu, olha quanto aí, o agronegócio bombando. Tá, tudo bem. Realmente o agronegócio tem segurado aí essa peteca, né? Vamos dizer, do crescimento. Não tem deixado a peteca cair, tá bom? Para quem jogava peteca aí. Mas a explicação para esse volume não é assim tão legal. Então vamos lá. Primeiro, tá, gente, nós temos que pensar que nós tivemos um processo inflacionário considerável. E esse processo inflacionário, lógico, acaba refletindo nos preços. Nós estamos tendo alta de combustíveis. E essa alta de combustíveis, tá, está ligado a um setor que é a questão aí da forma de formação de preços adotado pela nossa empresa, pela nossa grande empresa aí, que é a Petrobras. Que é essa paridade com o preço internacional em dólar. E aí nós chegamos no dólar e vamos fazer a relação com a nossa moeda aqui dentro e com a circulação de mercadorias do agronegócio.
O que acontece é o seguinte, nós estamos tendo uma desvalorização em relação ao dólar. Óbvio que isso não é só problema da moeda brasileira, nós temos várias moedas que estão com esse problema. Mas isso, né, impacta nesses valores. Porque como as commodities elas são vendidas, tá, em dólar, mas quando entra em dólar aqui no Brasil, elas são rapidamente transformadas em reais e aí começa a circular esse dinheiro aqui na moeda nacional, então nós temos um aumento considerável de volume de reais circulando. Mas isso porque nós estamos com o dólar muito valorizado em relação ao real, que é uma moeda muito mais frágil. E no momento de crise como esse, crise de pandemia, agora crise de guerra, nós vamos ter essa desvalorização. Tá, por um lado, quando a gente escuta os analistas aí, né, das grandes traders, das grandes cooperativas falando, isso parece que não vai afetar muito, né, o nosso agronegócio. Por quê? Porque nós estamos ali com o preço do saco de soja também subindo, o preço do saco de commodity. Então isso para o produtor, tranquilo, né? Se ele for analisar o custo de produção com a subida aí do valor dos fertilizantes, dos herbicidas, né, dos insumos de uma forma geral, também ele vai estar vendendo mais em reais. E como ele paga em reais aqui, uma coisa está compensando a outra. Só que nós temos que lembrar que o Brasil não é feito só de plantadores de soja e commodities, gente. Nós temos aí milhões e milhões de brasileiros que estão sendo sim prejudicados por esse desequilíbrio do dólar em relação ao real. Que, repito, não é uma culpa aqui, vamos dizer, diretamente dos governantes brasileiros, porque isso é um fenômeno mundial. Mas sim, né, o nosso Estado e o governo atual poderiam ter outras medidas, como eu já comentei aqui com vocês, para a gente tentar amenizar esse problema. E aí nós vamos então para a segunda reportagem. Então, primeiro relembrando, né, nós estamos falando aqui dessa reportagem que fala desse aumento considerável do volume, né, que está circulando em reais nos fretes do agronegócio, mas nós temos que lembrar que devido a esse desequilíbrio em relação ao dólar, é evidente que o volume de reais circulante aumenta mesmo. E aí então nós vamos para uma reportagem, tá, do Vinícius de Oliveira, que fez em colaboração para o UOL. E ele fez quando? Em 3 de maio. Então, olha só, eu falei dessa reportagem do aumento dos fretes em 3/6, e agora eu estou falando uma reportagem de 3/5, do mesmo ano. E o que ele diz? Que os caminhoneiros autônomos estão sim abandonando a sua atividade. Estão, né, diminuindo. Olha só os dados que ele traz aqui. Que de 919 mil caiu para 696 mil motoristas, uma queda de 24%. Bom, vamos lá. Tarcísio, isso é bom ou ruim? Bom, se você olhar o fato em si, eu considero positivo. Por quê? Porque, como os meus alunos sabem, essa questão do transporte de grandes distâncias de commodities, eu não defendo que isso seja feito por autônomos. Eu acho que a pessoa, para fazer isso, transportes de grande risco e tal, tem que ser feito dentro de uma estrutura e que essa estrutura traga segurança para esse trabalhador. Então, sim, eu defendo que isso seja feito dentro de grandes cooperativas organizadas e por grandes empresas, né? Salário registrado, piso salarial, todos os seus direitos trabalhistas. E que os transportes, né, que nós falamos intermunicipais ou dentro de municípios, quando você fala de grandes municípios, sejam feitos sim pelos autônomos, tá? Onde nós tenhamos aí uma margem maior para esse tipo de transporte, consequentemente ele pode ter um pouco mais de segurança e que também esses transportadores sejam organizados em associações e cooperativas para que tenham alguma forma aí dos seus direitos protegidos. Então esse é o modelo que eu defendo. Então o fato em si, eu acho interessante que isso ocorra, né? Que esses grandes transportes passem de autônomos para que sejam realizados dentro da estrutura de uma empresa. Agora, o problema é a razão disso ter ocorrido. Então não houve, tá, gente, um projeto para esses milhares de transportadores autônomos.
Eles foram obrigados a abandonar a atividade. Então não tem um processo para isso, não é uma pessoa que foi se preparar, desenvolver um modelo aí de atividade do seu novo negócio e, opa, agora eu vou trabalhar. Não, não foi assim que aconteceu. Então eu vou usar um exemplo aqui, é lógico, né, que nem se compara o exemplo que eu vou utilizar, mas é para dar um choque mesmo, né, porque é um exemplo emblemático, que é quando nós terminamos aqui no Brasil com a escravidão em 1888. E o término da escravidão aqui no Brasil gerou, né, entre muitos problemas, o problema que nós temos no Rio de Janeiro hoje. Por quê? Porque não foi feito um projeto para os ex-escravos. Eles simplesmente são jogados na sociedade e, aliás, foi feito um projeto, né, com a importação de mão de obra europeia para que a mão de obra deles não fosse absorvida. E aí nós geramos, né, essa junção, né, de preconceito em relação ao negro e empurrando eles para uma condição de pobreza extrema. Então nós fazemos isso com esses transportadores autônomos. Então que interessante que a gente vai evoluindo esse modelo para que esses trabalhadores vão para dentro de estruturas mais seguras, né, de associações de motoristas, de cooperativas e de empresas que possam arcar com essa segurança do trabalhador. Mas isso tem que ser feito dentro de um projeto. Nós não podemos deixar aqui a tal da mão invisível da economia fazer isso com esse pessoal. Então, o que adianta a gente ter esse gigante agronegócio movimentando todas essas cifras aí, se a gente não está tendo sabedoria para transformar isso, tá, gente, em segurança e qualidade de vida para os nossos trabalhadores. E tem como fazer isso, tá? Com esforço, com dedicação, com as pessoas certas nos cargos certos, com pessoas técnicas, realmente preocupadas com a sociedade, né? Quando nós elegemos aí futuros prefeitos, presidentes, governadores, que eles escolham pessoas técnicas para suas secretarias, para os seus ministérios, para usar devidamente esse dinheiro que a gente paga em tributação para pessoas que desenvolvam bons projetos nesse sentido. E a gente fazer essa transição, né? Então, um setor crescer, movimentar um volume enorme de recursos, mas que isso não tenha reflexo positivo na vida das pessoas, ou que só tenha reflexo positivo na vida de pouquíssimas pessoas, isso não vai fazer o Brasil crescer, gente. Repito, eu não tenho nada contra termos pessoas bilionárias no país. Ao contrário, eu quero que tenha muitas pessoas bilionárias e, olha, devo confessar que eu gostaria de ser uma delas. Mas nós temos pouquíssimos bilionários com uma horda de pessoas pobres, desempregadas, né, vivendo em condições de pobreza extrema, isso não vai deixar o Brasil numa economia sustentável. E nós temos como se utilizar desses recursos aí do agronegócio e desenvolvermos modelos para todos. E se todos nós no Brasil giramos a economia, é evidente que é muito mais fácil termos mais pessoas ricas no país. É essa lógica que nós temos que desenvolver. Certo? Então, ao final desse texto, o que eu quero comentar com vocês? É que nós temos que desenvolver um modelo de logística no país. Esse modelo de logística não está baseado nesse transporte, né, de formiguinha dos caminhões. Nós temos que evoluir para grandes modelos e todo mundo fala isso, todo mundo diz que nós temos que evoluir nesse sentido, mas é feito muito pouco. E tem que ser feito por setor privado e pelo Estado em junção, um Estado que seja promotor para que essas empresas possam desenvolver esses modelos. Inclusive, cabe aqui um papel importantíssimo dos legisladores para criar esses modelos de desenvolvimento. Só que, por enquanto, nós temos que ir resolvendo a questão desses trabalhadores autônomos. Nós não queremos ter uma nova crise de caminhoneiros no Brasil. E não adianta só, tá, pessoal, esses pequenos auxílios momentâneos para momentos de eleição. Nós temos que ter projetos de transição para a educação desses caminhoneiros e tem como fazer isso hoje com cursos online
participação aí, sugiro participação dos institutos federais. O Instituto Federal do Paraná, que tem estrutura para isso, como outros institutos, como outras universidades federais, grandes universidades estaduais, e sim, nós temos grandes universidades privadas no país que poderiam estar elaborando projetos para que esses trabalhadores façam essa transição de uma forma sustentável e também para suas famílias. E nós precisamos de um grande projeto para a nossa logística, um projeto que ultrapasse, tá, simplesmente um governo. E não estou falando aqui do governo que é 4 anos depois 8, não. Nós precisamos de um grande projeto de estrutura de logística no país para 20 e 30 anos. E de tal forma que quem entrar lá, né, seja então uma política pública, seja obrigado a respeitar esse grande projeto. E que esse grande projeto seja escrito, sim, pelos transportadores autônomos, seja escrito pelas grandes empresas transportadoras, os modais que precisam se desenvolver, né? Transporte por rios, transportes, né, pelo sistema ferroviário. Então fica aqui, inclusive, o apelo a quem pode fazer isso, que são as nossas lideranças políticas. Tá? Principalmente aos nossos jovens líderes políticos. Você aí, jovem deputado estadual, jovem deputado federal, porque é um projeto para se escrever em 20, 30 anos. Se escrever e desenvolver, né? Escrever ele tem que começar a ser feito agora. Então, diante desse comentário, eu peço que, né, você encaminhe isso para os nossos amigos caminhoneiros, você encaminhe isso para as lideranças dos caminhoneiros, você encaminhe isso para as grandes empresas, se você sabe, se você é funcionário de uma grande empresa, e encaminhe isso aí para os partidos políticos e para os candidatos a deputados estaduais, candidato a deputado federal, tá? Candidatos, né, por favor, no plural, para que nós possamos disseminar essa ideia. E eu fico muito grato e espero ter contribuído. Um abraço.